pistas em 8 de janeiro. Todas as imagens do circuito interno, que compreendem centenas de horas de gravação, foram liberadas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e analisadas pelas equipes da TV Globo, do G1 e da Globo News. Elas mostram as falhas de segurança durante a ação e também a atuação de personagens-chave da sede da Presidência da República. São mais de 500 horas de imagens do Palácio do Planalto no dia dos ataques. Cenas do exterior, dos salões e dos corredores que mostram a destruição promovida por vândalos e a dificuldade dos agentes que estavam no local para lidar com a situação. No depoimento que prestou à PF na última sexta-feira, o general Gonçalves Dias, então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, disse que chegou à região do Palácio pouco antes de 3 horas da tarde. E ao perceber a ineficiência das forças de segurança distritais para conter os ânimos exaltados e ações criminosas de alguns manifestantes, solicitou reforço por volta de 14h50 de efetivo ao Comando Militar do Planalto. Dentro e fora do palácio, as imagens mostram poucos homens se mobilizando para tentar impedir o avanço dos vândalos. Por volta de 3 horas da tarde, eles começam a se aproximar do palácio. Às 3h07, 5 agentes tentam fazer um cordão de isolamento na rampa que dá acesso ao palácio. Minutos depois, a rampa já está tomada por vândalos. Essa câmera, uma das poucas com áudio, mostra os policiais recuando enquanto os golpistas avançam. Às 3h15, uma das câmeras do segundo andar do palácio mostra um militar carregando um extintor de incêndio. Ele vai para perto das janelas e pede para que alguém avance. Poucos minutos depois, vários militares correm com extintores em direção aos elevadores da ala leste. E uma outra câmera flagra a cena, um grupo de invasores sendo cercado por servidores do palácio perto dos elevadores. Um agente do GSI utiliza um extintor de incêndio para dispersar os invasores e outro chega a apontar uma arma para o grupo. Às 3h29, a câmera com áudio mostra novas explosões e os golpistas aparecem abrindo a porta principal. Já é possível ver muita destruição. Às 3h56, um invasor consegue abrir com um chute a porta de vidro que dá acesso à antessala do gabinete presidencial. Às 3h58, o major do Exército José Eduardo Natali de Paula Pereira, do GSI, aparece pela primeira vez nas imagens. Ele está no 3º andar, próximo ao gabinete do presidente da República. Ele conversa, cumprimenta e dá água para os vândalos. Essa é uma das imagens que já haviam sido divulgadas, mas as próximas são inéditas. Em outro local do 3º andar, um dos criminosos aproveita a confusão e se aproxima de um caixa eletrônico que fica na ala oeste do 3º andar do Planalto. O homem que tenta forçar o caixa eletrônico fica cerca de 2 minutos dedicado a isso. Depois desiste e vai embora. Às 4h11 da tarde, Natali volta a aparecer nas imagens conversando com invasores e não toma nenhuma atitude no sentido de prender os vândalos. 1 minuto depois, um invasor circula pelo corredor do 3º andar, que abriga o raro relógio feito por Baltazar Martinot. Mais cedo, um invasor já havia derrubado o relógio, mas outro o joga novamente no chão, causando mais dano. E poucos segundos depois, o major Natali chega a esse local e conversa com outros invasores que não aparecem nas imagens. Nessa hora, outro homem chega empurrando um carrinho com várias garrafas de água e um balde de gelo. Em pouco tempo, o móvel que abrigava o raro relógio presenteado ao governo brasileiro se torna abrigo de diversas garrafas e pertences dos vândalos. Às 4h18, pela primeira vez, os vídeos mostram o então ministro do GSI, Gonçalves Dias, dentro do Palácio do Planalto. Uma câmera mostra a porta do elevador abrindo no 3º andar e G. Dias, como é conhecido, dentro falando ao celular. Ao ver os invasores, o então ministro aperta um botão e a porta fecha e ele desce de volta ao térreo. A cena ocorre 20 minutos depois do major Natali ter oferecido água aos manifestantes. Em depoimento na última sexta-feira, Gonçalves Dias disse que não presenciou o momento em que o major Natali entregou a água a um invasor e que, se tivesse visto, teria prendido o militar.
Meia hora depois, o major José Eduardo Natali aparece no terceiro andar com os golpistas e apontando para a escada como se estivesse indicando para eles descerem. Ele fala com um deles e aponta para a escada. Esse homem dá um chute na porta. Ele entra em frente ao manifestante querendo parar o homem, que o empurra levemente e consegue entrar na outra sala. Natali volta, tira algumas pessoas e fecha a porta. Um manifestante pega um extintor de incêndio na frente de Natali e vai embora. Ele vai na mesma direção. Pouco antes, uma equipe da Polícia Militar é vista dispersando uma parte da multidão em um dos corredores do terceiro andar. Esse homem de camisa cinza, sem farda, é o coronel Vanderly Batista da Silva Júnior. À época, ele era diretor adjunto de segurança presidencial do GSI. No mesmo momento, em outro local, o general volta ao terceiro andar. Ele mexe numa fita de isolamento, olha o chão sujo, verifica se as portas estão trancadas. Em seguida, G. Dias encontra um grupo de vândalos em uma sala próxima ao gabinete do presidente da República. O general, o major Natali e outros agentes do GSI conduzem as pessoas para a saída, apontando o segundo andar. No depoimento que deu à Polícia Federal, G. Dias disse que não prendeu os invasores porque eles seriam detidos no segundo andar tão logo descessem. No momento em que G. Dias diz que os invasores estariam sendo presos, o Salão Nobre do Palácio do Planalto, que fica no segundo andar, estava tomado por criminosos que circulavam tranquilamente. Entravam e saíam pelos vidros quebrados sem serem detidos. A maior parte das câmeras de segurança do segundo andar do Palácio do Planalto foi destruída por vândalos ou parou de funcionar ao longo da tarde, e não é possível saber a hora exata em que as prisões começaram. Mas as primeiras prisões registradas nas imagens só acontecem bem depois da aparição do general Gonçalves Dias. Às 5h25 da tarde, um homem de camisa branca conduz invasores para uma entrada lateral entre os salões Oeste e Nobre do Palácio. 5 minutos depois, há uma movimentação de policiais na rampa de entrada do prédio. E só mais de uma hora depois de G. Dias ter mandado os invasores descerem para o segundo andar, que é possível ver policiais militares conduzindo os invasores presos para fora do palácio. Às 6h22 da tarde, o general G. Dias aparece conversando com assessores no mezanino do palácio e apontando o Salão Nobre. Lá embaixo, golpistas continuam sendo conduzidos pela polícia, presos. Mais tarde, quando a invasão já tinha terminado, é possível ver a movimentação de peritos da PF e servidores pelo palácio. O presidente Lula também aparece verificando os estragos. Ele aparenta estar bastante irritado com a situação. Ele está acompanhado de ministros e da primeira-dama. Às 9h46 da noite, as imagens mostram o ministro da Justiça, Flávio Dino, gesticulando no saguão do terceiro andar. Ele parece se dirigir ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Valdez Góes, da Integração, também estão na imagem. Assim como os senadores Jacques Wagner, do PT, e Randolfo Rodrigues, da Rede. As imagens sugerem que eles estão numa discussão acalorada sobre os acontecimentos. Os ministros não quiseram comentar hoje o teor da conversa. Às 10h23, o presidente Lula vai embora. Às 10h51, é a vez de Gonçalves Dias deixar o Planalto. Ele é uma das últimas pessoas a sair do prédio. A divulgação das imagens provocou reações no governo e na oposição. O ministro da Justiça, Flávio Dino, escreveu em uma rede social que a continuidade das investigações e ações judiciais sobre o golpe de 8 de janeiro vai trazer holofotes para a gente que ainda está escondida nas sombras. Os valentes fakes planejaram, incitaram, conspiraram, financiaram, jogaram pedras e esconderam as mãos sujas. E ainda têm a petulância de apontar tais dedos sujos para as vítimas dos crimes. E finalizou: tenham certeza, a lei sempre vence e vencerá novamente. A Polícia Federal ouviu hoje o depoimento de 9 militares do GSI que aparecem nas imagens do Planalto. Os militares começaram a chegar à sede da PF por volta das 10 da manhã. O ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal, que investiga possível omissão de autoridades nos ataques às sedes dos 3 poderes, determinou prioridade para ouvir os militares, e os depoimentos foram marcados para o domingo, o que não é comum.
Em resposta a Moraes, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, informou que foi solicitado ainda dia 19 a apresentação de laudo pelo Instituto Nacional de Criminalística a fim de identificar e reconhecer as movimentações e dinâmica de ações dos agentes públicos e que a PF intimou militares conforme identificação encaminhada via ofício do ministro interino do GSI, Ricardo Capelli. O major do Exército José Eduardo Natali de Paula Pereira foi filmado entregando garrafas de água aos invasores do Planalto. Ele atuava como coordenador de segurança de instalações dos palácios desde novembro de 2020. Em janeiro, Natali chegou a depor a Polícia Civil como testemunha. Ele foi exonerado em 3 de fevereiro. O general do Exército Carlos Feitosa Rodrigues também aparece nas imagens. Foi nomeado pelo governo Jair Bolsonaro para assumir o cargo de secretário de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI em 2021. No dia 23 de janeiro, deixou o cargo. O coronel do Exército Vanderly Batista da Silva Júnior atuava como diretor adjunto do Departamento de Segurança Presidencial do GSI. Foi exonerado no dia 31 de março. O tenente-coronel do Exército, Alex Marcos Barbosa Santos, é coordenador adjunto da Coordenação Geral de Segurança de Instalações. Ele está no GSI desde agosto de 2019. Também foi nomeado no governo Bolsonaro. O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do DF, Marcos Vinícius Braz de Camargo, é chefe da assessoria parlamentar do GSI desde o primeiro dia do governo Lula. O coronel André Luiz Garcia Furtado é coordenador geral de segurança de instalações do GSI desde abril de 2020, nomeado pelo governo Bolsonaro. O sargento da Aeronáutica Laércio da Costa Júnior é encarregado de segurança de instalações do Planalto. Também entrou para o GSI no governo Bolsonaro. O coronel Alexandre Santos de Amorim é coordenador de avaliação de riscos do GSI. Foi nomeado no governo Lula. O capitão Adilson Rodrigues da Silva é auxiliar da Coordenação Geral de Segurança de Instalações do GSI. Também foi nomeado no governo Lula. A TV Globo apurou que nos depoimentos os militares afirmaram que a Agência Brasileira de Inteligência não tinha informações. Eles também disseram que não prenderam imediatamente os golpistas porque, segundo eles, corriam risco de vida. Sobre a distribuição de água, o major José Eduardo Natali de Paula disse que é uma técnica de gerenciamento de crise, que era para o grupo ir embora. Os depoimentos dos 9 militares serão encaminhados ao ministro Alexandre de Moraes. O ministro considera os depoimentos essenciais para apurar a dinâmica da interação entre os militares e os invasores. Os fatos narrados por eles também serão usados pelo ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, na sindicância aberta pelo próprio GSI para apurar responsabilidades sobre a invasão do Palácio do Planalto. A Polícia Federal ainda não concluiu a perícia e a análise de mais de 4.000 horas das imagens de câmeras das sedes do Planalto, Congresso e STF.